No final de 2021, o Júnior e a Ana entraram em contato comigo dizendo que chegou a hora deles mudarem para os Estados Unidos. E com isso começou a nossa procura pela casa, cidade e bairro ideal para eles. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é exatamente isso, a casa do Júnior, e nós vamos conversar um pouquinho com eles para saber como foi essa aventura de mudar do Brasil para os Estados Unidos. Eu sou Renato Alves e bem-vindo ao meu canal. Oi, eu sou o José Felipe Júnior. E eu sou a Ana Felipe. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Renato Alves, corretor e designer de interiores aqui em Orlando. E hoje a gente vai falar com o Júnior e a Ana. Eles compraram uma casa aqui na cidade onde eu moro, em Longwood. E tem muitas coisas interessantes para a gente saber da história deles. Eu formulei 10 perguntas. Então eu vou fazer as perguntas para ele com o auxílio da minha cola aqui. E a gente vai ver o que eles respondem. Eu tenho certeza que você vai achar muito interessante. Júnior e Ana, quando é que foi que vocês começaram a pensar em mudar para os Estados Unidos e por quê? Nossa, eu diria que foi quando a gente ainda namorava, né? Há muitos e muitos anos. Porque eu já tinha morado nos Estados Unidos com os meus pais quando eu era adolescente. E o Júnior vinha muito para cá a trabalho. Então a gente, conversando um dia, descobriu que os dois gostavam muito daqui. E você tem uma ideia do ano que isso aconteceu? Antes, A gente casou em 2013, então... Antes de 2013. Antes de 2013 já tem mais de 10 anos essa empreitada. Essa grande empreitada. Como é que vocês conheceram o Renato? Posso responder essa? Porque fui eu que, nas minhas pesquisas da internet, né, procurando informação de qualidade, eu encontrei o blog no qual você conta da sua jornada de imigração, você falava muito do seu trabalho, e ali eu consegui tantas informações boas que aí eu falei pro Juninho, vamos entrar em contato com ele vai nos ajudar. E foi interessante porque no teu blog a gente começou a recolher muita informação importante. Uma que foi muito marcante para mim foi a questão da grama. Eu acho que você colocou pra gente que tinha que cortar a grama toda semana, a cada 15 dias, alguma coisa assim. E eu falei assim, nossa, mas a gente vai comprar uma casa, como é que vai ser isso? Cortar a grama a cada 15 dias. Então, o teu blog foi onde a gente te encontrou primeiro e começou a colher muita informação até a gente chegar no contato que foi contigo mesmo. E como é que foi o nosso primeiro contato, vocês lembram? Ah, eu lembro. Foi no hotel em São Paulo. Se eu não me engano, você tinha ido justamente para encontrar alguns clientes. A gente agendou um horário e a Helena ainda era bebê. Nessa época, a gente já tinha planos, mas era tudo muito abstrato, muito longe ainda da realidade. E aí eu me lembro que a gente se encontrou no hotel e você nos deu uma apostila com algumas instruções e falando como que era para comprar uma casa nos Estados Unidos. E foi assim, ali foi o nosso primeiro contato. E isso foi interessante porque, como ela falou, a gente não tinha... A gente tinha o plano, mas a gente não tinha nada de concreto acontecendo. Ainda faltava muita coisa para o sonho ser realidade. E eu nunca vou me esquecer. A gente comentou isso quando a gente se encontrou de novo. Eu lembro de eu falar para você, no final do nosso encontro, eu ainda vou comprar uma casa contigo. E eu acho que isso foi o... Quando a coisa aconteceu, quando a coisa andou mesmo, foi muito legal de ter tido esse primeiro contato contigo e depois fazer a coisa acontecer mesmo com você ajudando a gente. E eu acho importante acrescentar também, acho que uma das melhores coisas da gente ter tido esse encontro presencial é de nos assegurar da tua credibilidade. Ver pessoalmente, pela internet,
é uma coisa e pessoalmente é outra. Então, Exato. conhecendo pessoalmente, a gente pôde se certificar de que você era uma pessoa qualificada, profissional, que tinha toda essa experiência, né? Isso aconteceu em 2016, quando eu fiz uma reunião, eu fiquei uma semana num hotel em São Paulo e eu agendei 40 reuniões. 8 reuniões por dia, por 5 dias. E o Júnior e a Ana entraram em contato, eles foram um dos que agendaram. Isso 5 anos antes de vocês estarem prontos para comprar uma casa, né? Como é que foi a experiência de comprar a casa nos Estados Unidos? Nossa, eu acho que esse é outro grande projeto de vida, né, Renato? Eu lembro de quando a gente iniciou o processo mesmo para vir para cá, era uma obsessão, a casa era uma obsessão, especialmente acho que para mim. A Carolina até topava um apartamento de início, mas eu queria muito a casa, eu queria muito uma casa, eu queria ter essa experiência. Nunca morei em casa no Brasil, sempre morei em apartamento. Então, a minha vida era baseada em procurar casas. Eu entrava no Zillow o dia inteiro, bairros, preços, a escola, enfim, era tanta coisa que, enfim, virou uma obsessão mesmo. E quando a gente teve o contato contigo, acho que você mostrou pra gente um caminho diferente, que a gente para pensar, nos Estados Unidos é uma questão tributária totalmente diferente, fiscal, como é que a gente vai fazer para tirar o nosso dinheiro do Brasil, trazer para os Estados Unidos, fazer o pagamento da casa, como isso funciona? E você veio abrindo essas trincheiras, esses caminhos pra gente. E no final das contas foi muito mais simples do que a gente imaginava, né? A nossa opção na época foi comprar ainda como estrangeiro. A gente estava fazendo a transição do Brasil para os Estados Unidos, então a gente acabou comprando ainda a casa como estrangeiros. Uma entrada um pouco maior, mas para quem estiver assistindo, eu recomendo demais essa opção. Se você tiver os fundos, faça isso. Acho que no nosso ponto de vista, depois de muita discussão, o aluguel não era uma opção, era uma opção mais cara e sem retorno no futuro. Então acabou sendo pra gente a melhor opção, ainda comprar como estrangeiro e depois fazer a troca do homestead, que o Renato também deu a dica pra gente de como fazer e tudo mais. Então acho que foi muito mais simples no final do que a gente imaginava. Uma coisa interessante é que quando o Júnior e a Ana eles começaram a procurar as casas foi quando o mercado começou a disparar. A demanda cresceu demais e não tinha casas disponíveis. Então a gente olhou muitas casas, até fizemos oferta em algumas que nós perdemos. E essa casa aqui, a gente já tinha olhado lá na internet, mas eles não estavam muito certos. Eles queriam uma coisa um pouco mais pronta, uma coisa um pouco mais bonita. E é lógico, a escola era muito importante. Até que eu resolvi vir, entrar na casa e fazer um filme porque eu acreditava nessa casa. Quando eles decidiram por comprar essa casa, a gente fez a oferta, conseguimos um bom desconto, porque ninguém queria a casa, a gente tinha o plano de reformar essa casa antes deles chegarem. Porém, para minha surpresa, eles me mandaram uma mensagem dizendo que iam vir para o fechamento e assinatura nos Estados Unidos e que iam olhar a casa. Aí eu pensei, não, eles não podem olhar essa casa porque a casa estava podre, estava horrorosa. O fotógrafo que fez as fotos dessa casa fez um ótimo trabalho, porque parecia linda. Quando você entrava aqui, era uma tristeza, né? Qual foi a impressão de vocês quando vocês entraram na casa pela primeira vez? Foi isso, Renato. A gente não tem como negar que foi um susto. Eu tive uma surpresa positiva também, que foi o tamanho da casa. Pelas fotos, eu não tinha percebido, eu não tinha me dado conta de que era uma casa tão grande como ela é. Embora a gente tivesse a metragem, mas enfim, você entrando no imóvel é outra coisa. Eu me lembro de entrar e falar assim, nossa, como os cômodos são grandes. Mas sem dúvida a gente também teve esse baque aí de perceber que ela estava muito mais velha e quebrada, vamos colocar assim, do que as fotos mostravam. A gente ficou um pouco assustado, assim, em especial os banheiros. Esse foi um pedaço que realmente... O pai do Júnior simplesmente ficou assim... transtornado. Você lembra da reação do seu pai? Totalmente. Nossa, ele falava pra gente, literalmente, ele falava,
acho que vocês erraram, não tá certo, a casa tá muito ruim, tá horrível, tá acabada a casa. E aí eu vi o desespero da Carolina também, eu falei, meu Deus do céu. Só que naquele momento eu falei assim, não, eu tenho que ser o alicerce, eu tenho que ser a base forte. Eu falei, a gente já comprou, tá assinado, nós não vamos voltar atrás. Como você falou, o momento do mercado não era bom, não tinha casa disponível, a escola era boa e tudo mais. Eu falei, não, banquei, respirei fundo, falei, meu Deus do céu, vou entregar na mão do Renato e seja o que Deus quiser. E a gente confiou, falou assim, vai, Renato, faz aí, faz o sonho se... A gente mora na terra da Disney, então faz o sonho se tornar realidade. Mas eu vou acrescentar. Eu acho também que a gente parou, respirou um pouquinho e lembrou dos outros motivos que nos levaram a comprar a casa. Porque não é só o imóvel em si, é aquilo que a gente falou antes. É preciso pensar em que bairro você está, em que comunidade você está se inserindo, como são as escolas, o que tem perto da sua casa. E eu me lembro que a gente se apoiou muito nisso também. Foi uma coisa que nos fez seguir em frente, foi pensar. A casa é bem localizada, a escola é ótima, a nossa prioridade é uma escola boa para nossa filha. Então isso a gente tem. A casa a gente vai reformar, é isso. E eu tinha absoluta certeza que eu poderia virar essa casa. Eu já fiz várias vezes, mas não era para eles verem. Não era, porque assim, se você traz um cliente para ver uma casa podre, ele não tem a visão, ele não sabe o que pode ser feito, ele não sabe como vai ficar. Então existe muita insegurança. Mas como eles já tinham assinado, não tinha mais volta, né? Vender naquele ponto ia ser perder dinheiro. O seu pai, a gente ia ter que lidar com ele de um outro jeito. Mas eu tinha certeza absoluta que a hora que eu entrasse com a minha equipe aqui, a gente ia fazer essa casa ficar maravilhosa. A Ana tinha alguns pedidos especiais, ela queria uma ilha, né? Queria uma cozinha aberta. A gente foi decidindo o layout, as coisas, fomos montando o estimado da reforma. E quando o meu empreiteiro ficou livre para começar, a passagem da família de mudança estava só 4 semanas. Nossa. Então a gente tinha que reformar essa casa quase inteira em 4 semanas. Isso incluía, primeiro, né, era só a cozinha, né? E dar uma limpada, arrumada. E a troca do piso. Trocar o piso. Troca o piso e a cozinha. Era o nosso... Essa cozinha virou pegar um banheiro e transformar em 2. Depois virou em mais um banheiro. Depois virou em mais uma lavanderia. Exato. E tudo isso a gente tinha que fazer em 4 semanas. Então foram longos dias de 10 horas todo dia para que tudo ficasse pronto. Né? Verdade. Foi. Verdade. Uma outra coisa que eu acho que seria interessante as pessoas saberem, vocês estão gostando de Longwood? Sim, Nossa. sim. Olha, não tem dúvidas, né? Eu acho que assim, Renato, como a Carolina falou, eu vim aqui a Orlando muito a trabalho, eu vinha muito para a empresa que eu trabalhava tinha uma sede ali em Lake Mary. Então era um lugar que eu já conhecia um pouco mais, mas eu tinha um certo apreço. Lake Mary tem um desenho interessante, que nem aquelas casas de filme que a gente vê, né? Todas as casas meio parecidas, todo mundo saindo para trabalhar no mesmo horário. E quando eu pensava em morar nos Estados Unidos, eu pensava nesse tipo de vida. E como eu saía de Orlando, ou vinha de férias a Orlando para vir a Disney e tudo mais, se não, vinha para Lake Mary trabalhar, eram os 2 focos. Quando você falou pra gente de Longwood, a gente começou, vamos dar uma olhadinha e tal. A escola é boa, tem um Costco perto, né? A gente começou a ver, como a Carolina falou, as facilidades que a gente tem encontrado dentro de Longwood são impressionantes. Uma vizinhança extremamente tranquila, um bairro extremamente familiar, um bairro com a cultura americana muito forte, que era uma coisa que a gente queria muito, estamos mudando de país, então a gente quer uma inserção na cultura de uma forma bem, bem pesada. Então, isso tudo tem feito a diferença pra gente. Os restaurantes. Os restaurantes, a limpeza da cidade, a segurança, né? Eu acho que é outra coisa muito importante. A vegetação. Olha, vira e mexe eu falo pra ela, a nossa escolha acabou sendo a mais acertada, sem dúvida nenhuma. Sim, nós gostamos muito de morar aqui. Como é que está sendo a adaptação da Helena na escola?
Olha, surpresa positiva, ainda bem. Assim, claro que a gente fez todo um trabalho para prepará-la para os desafios que ela ia encontrar, mas eu ainda assim me surpreendi positivamente de ela ter ido para a escola sem resistência, ela estava empolgada. O inglês não foi um obstáculo. Eu confiava nisso, eu confiava que como criança ela ia aprender muito rápido, mas ela realmente deslanchou, ela não está tendo problema com o idioma e a única coisa que continua sendo um desafio para ela é a saudade dos amigos no Brasil. Isso ainda não passou. Ela ainda lembra dos amiguinhos lá, fala que tem saudade, mas graças a Deus ela está indo bem, ela está se adaptando. Não tivemos crises e eu só tenho a agradecer por isso. E uma coisa interessante para você que é pai e se estiver trazendo os filhos para começar na escola e tem essa preocupação, eu nunca escutei de nenhum cliente que mudou para os Estados Unidos e colocou os filhos na escola que os filhos tiveram uma adaptação muito difícil. A maioria deles se enturma rapidamente, aprende a língua em 2, 3 meses e dá tudo certo no final. É verdade. Quais são os planos para o futuro? Ixi. Nossa, quantos, né? Vamos fazer uma lista. Bom, em relação à casa, a gente já tem um projeto agora de colocar uma tela para proteger a piscina, para proteger o quintal de trás. Fazer a troca das janelas também é uma Trocar coisa as que janelas. tá bem imediato, né? Reformar o teto da garagem. Isso. A pintura dos quartos. Pintura dos então, quartos. Isso eu acho que é interessante a gente dizer, Renato. Mesmo a gente tendo feito muita coisa na casa, ainda falta muita coisa, né? Todos os vizinhos que passavam por nós aqui na frente de casa, a gente pintou a casa nós mesmos, né? Eu, a Carolina e meu pai, a gente acabou pintando a casa, o terreno, a grama a gente que está fazendo, o jardim e tudo mais. E todo vizinho que passava aqui em frente todos eles foram unânimes na mesma frase. O trabalho nunca acaba. Quem tem uma casa, o trabalho sempre é constante, né? Então, assim, claro que dentro de casa ainda tem bastante coisa para fazer, mas pelo jeito é uma coisa que sempre você vai mexer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas sempre tem alguma coisinha para se fazer na casa. Mas, como a Carolina falou, acho que os próximos grandes passos é a troca das janelas, o screen na piscina, que acho que vão agregar muito, muito valor estético e também imobiliário, né, para nossa casa. E o Júnior e a Ana moravam num apartamento no Brasil, não é? 130 metros quadrados. 130 metros quadrados num apartamento. E essa casa tem quantos? Tem 1/4 de acre, o terreno todo. 1/4 de acre. E a metragem da casa interna? São 2.000 square feet. São 190 metros quadrados, mais ou menos. Como é que foi essa transição de morar num apartamento e agora morando numa casa que tem um terreno desse tamanho? Olha, eu adoro a privacidade que a gente tem. E eu adoro o espaço que a gente tem. É muito bom poder receber a família com folga, saber que cada um vai ter o seu quarto, vai poder colocar suas coisinhas lá. É ótimo. E agora, sem dúvida, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade de ter um jardim para cuidar, ter uma piscina para cuidar. E tudo bem, a gente descobriu que não é um bicho de 7 cabeças, inclusive a gente já está cuidando da grama nós mesmos, já estamos cuidando da piscina nós mesmos, não estamos mais contratando ninguém. No início a gente contratou, pelos primeiros meses, agora a gente já tomou a frente disso aí. E olha, eu acho que tá dando tão certo que já existe um consenso, né, entre a gente de ficar aqui, olha, por muitos e muitos anos. Sim. Eu acho que talvez a gente se mudaria depois que a Helena sair de casa, mas nem sei, viu? Talvez a gente veio pra ficar nessa casa. O meu vizinho, do lado direito da minha casa, eles vieram da Inglaterra para morar nos Estados Unidos, também imigraram. E eles moram na mesma casa há 47 anos. Pois é. Eles falaram que saem de lá para ir pro céu. Que eles não têm intenção nenhuma de sair desse bairro, dessa cidade e daquela casa. Né? Às vezes eles falam forever home. Né? Perfeito. E Renato, é interessante isso, voltando na história da compra da casa, meu pai ficou aterrorizado, lembra dessa história? Eu lembro dele também falar assim, meu Deus, isso aqui é muito calmo, muito quieto, você não vê uma pessoa na rua. Hoje, com tudo que a gente já viveu, com a casa modificada, ele e a minha mãe têm intenção já estão aposentados, de virem morar aonde? Aqui, né? Aqui na vizinhança. Por causa do sossego, de tudo isso da que paz. oferece. Então
Esse seu vizinho, acho que ele tá lá esse tempo todo por uma razão e eu acredito que é justamente por isso que ela acabou de falar. Esse bairro traz tanta comodidade, tanto conforto, que como ela falou, de repente, quando a Helena sai de casa, a gente pensa em sair também, mas não sei, de repente não sei, de repente a gente fica por aqui mesmo. Uma história engraçada, né, a respeito do seu pai, você falou, eu lembrei. Eu lembro que você comentou comigo que ele falou assim, onde vocês estavam com a cabeça quando vocês compraram essa casa, né? E ele estava muito irritado no dia que ele entrou aqui. Eu vi que ele estava assim, transtornado, muito nervoso. Mas quando ele entrou aqui depois da reforma, que ele olhou, ele veio assim, deu a mão para mim e falou assim, parabéns. Porque daí ficou aquela impacto, coisa, né? a preocupação dele Claro, por vocês, né? sem Ele dúvida. queria que vocês estivessem instalados, ele queria isso aqui para vocês. Exato. Sim. Ele Né? queria Não chegar, aquela- Claro, sem dúvida. A verdade é que eu entendo a reação dele. Embora ele tenha nos deixado de cabelo em pé também, a gente ficou muito inseguro, eu entendo porque estamos falando de um investimento alto. Mudar de país já traz tantos desafios, e aí se você faz um investimento desses e não dá certo, realmente não é fácil, mas como eu disse, a gente estava pesquisando, a gente estava amparado por um profissional que já trabalha aqui há muito tempo e a gente sabia que os motivos para comprar essa casa não eram só o imóvel em si, embora a casa tenha um esqueleto ótimo. Era também a escola, era a comunidade, isso tudo. Então, o que eu sempre falo para os meus clientes é que a gente, no meu caso, por exemplo, a gente não é só um corretor de imóveis, né? A gente só não mostra a casa, vende e acabou. É uma responsabilidade muito grande trazer uma família com uma criança, né, que está vindo de um outro país e ter certeza que eles vão que eles vão entrar num bairro seguro, com uma boa escola e que eles vão se adaptar, né? E tanto isso é verdade, né, Renato, que você chegou a olhar outras casas pra gente, né? Eu lembro de uma que você mandou um áudio pra mim falando assim, Júnior, eu não vou nem passar na casa porque o bairro não me passa segurança. Tem muita sujeira, muito lixo na rua, eu não vou nem parar nessa aqui. Então é justamente isso que ela falou. Toda essa tua experiência, a tua expertise no negócio trouxe também toda essa segurança pra gente, pra chegar no resultado final, né? Esse caso que o Júnior falou foi uma casa que ele me mandou e eu fui de carro, depois que eu vi a vizinhança, eu liguei pra ele e falei, Júnior, eu não vou nem descer, eu não vou nem entrar nessa casa, porque eu jamais compraria essa casa e eu não vejo possibilidade nenhuma de vocês morarem nesse lugar. E não é num lugar ruim, mas existem pequenos bairros, pequenas bolsas, né, que a gente não deve, realmente tem que olhar muito bem, tem que fazer um trabalho muito sério. E por último, o que vocês gostariam de dizer para aquelas pessoas que têm o sonho de, assim como vocês, ter uma experiência, uma vida num outro país, mudar para os Estados Unidos? Uau. Vai lá, Carolina. Nossa, tanta coisa. Eu colocaria assim, em primeiro lugar, é preciso ter planejamento financeiro. Infelizmente, o mundo é movido a dinheiro. Você não compra nada, você não se coloca se não tiver uma boa poupança. Então, é preciso fazer um planejamento financeiro muito legal. A gente ficou anos cuidando das nossas finanças para a gente poder fazer isso tudo. Só que eu diria que em segundo lugar, e aí também é muito, muito importante, é assim... estudar muito sobre a cultura do país, para onde você está indo, porque no final das contas tudo se supera. O idioma você aprende, o dinheiro você pode economizar ao longo de anos, mas uma coisa que não vai mudar é a cultura desse país. Ou muda um pouquinho, mas enfim. E aí, a longo prazo, se você não estiver preparado para lidar com essas diferenças, você não consegue ficar. Você já está longe da família, dos amigos, é muito importante chegar aqui preparado para lidar com essas diferenças. Eu acrescento, além do planejamento financeiro, eu acho que a questão do planejamento de vida. A gente conhece pessoas pessoas e histórias de pessoas, a gente conviveu em grupos de discussão a respeito de imigração durante algum tempo e a gente viu que muitas pessoas simplesmente vinham, eu quero ir embora para os Estados Unidos, e vinham com filhos pequenos, de repente com a falta de um planejamento financeiro, a coisa
entra num turbilhão de problemas tão grande, porque você tem a questão do idioma, a questão da cultura, a questão do dinheiro, enfim, começa a se transformar em tanto problema que você está tendo, que ali na frente o que era um sonho ali atrás pode se tornar um grande pesadelo, né? Então, assim, o que eu digo para as pessoas que têm intenção é se planejem, além do financeiro, planejem a sua vida, o que você quer, como que você vai fazer isso, não faça de qualquer forma, não faça, como as pessoas falam, não faça na doida, não dê uma de maluco, fala assim, de hoje para amanhã eu quero emigrar, eu vou embora para os Estados Unidos, eu vou arrumar 2 malas e vou embora. Infelizmente a coisa não funciona assim, o mundo é cruel com você está vindo para um local que todo mundo fala, mas a Flórida é muito parecido com o Brasil. Não é. Quando você chega aqui, você começa a viver aqui, você vê que isso não é verdade. E então, assim, o que eu diria para as pessoas que têm intenção é se planejem financeiramente, com a sua vida em si, com tudo que tange a sua vida, para chegar aqui de uma forma muito tranquila. Estudar o máximo possível, Sem né? dúvidas. Saber o máximo possível. E uma outra coisa que eu pensei, queria perguntar para vocês. A vida de vocês é melhor agora do que do Brasil? Em que sentido? Cara, eu falo para todo mundo que me pergunta, eu tô vivendo um sonho. Há muitos anos eu sonhava estar aqui e tá podendo viver isso da maneira com que a gente está vivendo, para mim é a realização de um sonho. Então, assim, em São Paulo eu tinha que andar de carro blindado, porque eu tinha medo, a Helena pequena, a gente ia buscar ela na escola, eu tinha medo de acontecer algum assalto, eu presenciei um assalto com ela na minha frente, o cara com um revólver na mão e o policial correndo atrás dele, eu e a Helena dentro do carro. Aqui a gente deixa o carro destancado, a porta da aberta. Esquecemos a porta da casa aberta, não tem problema nenhum. As entregas sendo feitas na porta, nenhum problema de, será que vão levar alguma coisa? Então, assim, a questão da segurança, a questão da qualidade de vida em si. Assim, um ar puro. Olha, tem um conhecido nosso que disse assim, nossa, o céu dos Estados Unidos parece ser um pouco mais azul que do Brasil. De brincadeira, é claro, mas querendo trazer pra gente essa realidade de que realidade diferente que a gente está vivendo aqui, que tranquilidade, que paz, E mais uma vez, acho que a gente está... Tudo que a gente sonhou lá atrás, a gente está realizando hoje, e assim, comparando, não existe comparação. Que bom. E eu vou trazer o contraponto, porque eu acho que a proposta é essa, né? Um contraponto é assim, eu sinto muita falta dos meus pais, que estão longe, já não vejo meus pais, daqui a pouco vai fazer 1 ano, e eu sei que vai haver um momento em que eu vou ficar, talvez 2 anos, espero que nunca mais que isso, mas eu sei que a gente vai precisar lidar com essa saudade, e não é fácil, mas a gente tem muito claro o motivo de estar aqui, o porquê de estarmos aqui, e isso nos dá sempre um norte que nos mantém equilibrados, sabe? Saber o porquê da gente ter vindo, e estou feliz de saber que eu estou criando a minha filha num ambiente muito mais calmo, de paz, a gente pode caminhar até a escola. Eu acho que aqui eu vou conseguir transmitir para ela os valores que a gente busca, que a gente quer que ela tenha na vida adulta. Então a gente vai parar por aqui, porque esse vídeo já ficou comprido, né? Mas é muito legal a entrevista com vocês. Muito obrigado, Júnior e Ana, pela disponibilidade, por abrir sua casa pra gente mostrar. E eu moro aqui 5 minutos, né? Vocês sabem, então qualquer coisa que vocês precisarem, eu continuo por aqui para ajudar. Com Valeu. certeza. Obrigada, Renato. Então agora a gente vai mostrar a casa. O Lucas vai colocar umas fotos do antes e a gente vai mostrar, e eu vou explicar um pouquinho o que a gente fez, mas bem rapidamente, tá bom? Vamos lá? Da Ana foi que ela tivesse uma ilha, e era impossível colocar uma ilha na cozinha anterior porque existia uma parede aqui, e a cozinha é o que a gente chama de galley kitchen, que é uma cozinha que tem um balcão aqui e um balcão ali, e ela achava que eu ia colocar uma ilha mais ou menos desse tamanho aqui, assim. Ela não sabia dos meus planos, porque eu também não mostrei
eu queria fazer uma surpresa para eles, então eu não mostrei todo o plano da cozinha. A gente escolheu as cores de gabinete, azulejo e tal, mas quando ela chegou aqui, que ela entrou por aquela porta e ela viu essa ilha aqui desse tamanho, ela simplesmente não acreditou. Bom, nenhum deles acreditou quando eles viram essa cozinha, porque eles tinham na cabeça deles a imagem da casa, de como era. E por mais que ela tivesse reformada, era difícil imaginar que aquela casa podia se tornar nessa daqui, essa casa aqui. Então o que a gente fez? A gente tirou essa parede, a gente colocou essa ilha, com os gabinetes todos aqui embaixo. A pia nós deixamos no mesmo lugar. Geralmente a gente coloca a pia na ilha, mas para economizar com a mudança do encanamento e do esgoto, a gente deixou a pia no mesmo lugar onde tem essa janela. Os gabinetes são todos novos, os eletrodomésticos são novos. A gente optou por usar a gente chama esse daqui de Subway Tile, que é o azulejo do metrô. Azulejo do metrô de Nova York. Então a gente escolheu ele branco, simples, por ser assim, timeless, né? Nunca vai cair de moda. O rejunte preto ajuda porque não fica amarelo, é fácil de limpar. O Júnior comprou todos os eletrodomésticos pela internet e mandou entregar aqui. Então na hora que a cozinha estava pronta, a gente só teve que instalar tudo no seu lugar para que funcionasse. A gente também instalou um exaustor que não existia na casa anterior. A casa tinha um micro-ondas em cima do fogão. A gente instalou o exaustor e o Cristiano, meu empreiteiro, fez com que os dutos pudessem sair pelo telhado para que toda a fumaça daqui, quando se faz um hambúrguer ou alguma coisa, você liga e isso aqui chupa tudo e não fica aquele cheiro na casa, porque afinal de contas a cozinha é aberta. Agora a gente vai dar uma olhada no banheiro da Suite Master. A situação desse banheiro era uma coisa que só você estando aqui, entrando, para você ver. Mas olha só que lindo que ele ficou. Esse gabinete nós compramos pela internet, já vem com o tampo de quartz. Nós só adicionamos as torneiras, colocamos um espelho que também é dourado. Fizemos esse revestimento, vinha até meia parede com um trim de mármore e deixamos o resto com parede para ficar mais interessante. Trocamos o vaso, trocamos o piso e um dos pedidos da Ana é que ela tivesse uma banheira. Então nós instalamos uma banheira, colocamos esse azulejo atrás com os metais dourados também. Então assim, quando eles chegaram aqui, eles lembravam do banheiro anterior. Quando eles viram esse banheiro, eles ficaram muito contentes. Agora eu vou mostrar para vocês o outro banheiro, que era o segundo banheiro da casa, que nós transformamos em dois. Um para o quarto da Helena e um para as visitas. Vamos lá? Essa casa ela só tinha 2 banheiros. E esse banheiro ele era bem comprido e tinha uma porta que saía para a piscina. Porém, eles queriam que a filha deles tivesse um banheiro próprio. Então eu vi que era possível dividir aquele banheiro e fazer 2 banheiros pequenos. Mas pelo menos as visitas teriam um banheiro próprio e a Helena teria o seu próprio banheiro. Esse é o quarto da Helena. A Ana queria que ela tivesse um banheiro próprio. Então agora a Helena tem a sua própria suíte. Dá uma olhada para você ver que lindo que ficou.